Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de ânus? Na verdade, qualquer pessoa pode ter. Normalmente vai se manifestar numa idade um pouco mais avançada, mas tem um fator de risco muito importante, que é a presença do vírus do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Então, quem tem relação pelo ânus, especialmente quem tem múltiplos parceiros, tem um risco maior de contrair o HPV. E existem subtipos do HPV. Fissura anal vira câncer? Será? Primeiro nós temos que entender o que é fissura anal, o que leva ao desenvolvimento do câncer, para a gente entender a relação entre esses dois problemas. E eu já vou avisando, gente, o sintoma de fissura pode ser igual ao sintoma de câncer, tá? E isso leva a muita confusão também. São coisas diferentes, mas vamos entender se existe uma relação entre as duas. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e para participar das nossas lives, esse vídeo mesmo foi transmitido ao vivo enquanto a gente estava gravando, se torne um membro do canal. É só clicar na área para membros. Vamos lá, vamos entender então o que é fissura anal, o que é câncer e se existe relação entre as duas coisas. Quem tem acompanhado aqui o canal já sabe o que é fissura. Fissura é um machucado ali na região do ânus. A pessoa foi ao banheiro, machucou a região, porque as fezes estavam duras, fez muita força e isso levou a rasgar ali a região. A fissura é um machucado simples. Machucado simples vira câncer? Não, gente. Uma ferida comum, ela não vai levar a câncer, são coisas diferentes. A fissura anal é um machucado simples. Infelizmente, está numa região que é uma região muito sensível, que tem passagem de fezes, que traumatiza ali e normalmente como a pessoa já desenvolveu a fissura, é porque muitas vezes o ritmo intestinal já não é tão bom e leva a ferir muitas vezes aqui e vai virando uma fissura crônica, um machucado, ó, que já feriu muitas vezes, que tem aquele excesso de pele do lado de dentro, do lado de fora, o ânus fica tenso, fica muito dolorido e o chato da fissura, que além de incomodar muito, ela não tende a cicatrizar sozinha. Se a gente não tratar, a pessoa pode passar a vida inteira com a fissura. E aí que eu ouço muito no consultório. A pessoa fala assim, doutor, isso está doendo tanto, será que isso não é câncer, não? Gente, porque dói muito não quer dizer que seja câncer. Porque é crônico também não quer dizer que seja câncer. A fissura é um machucado. É um machucado que está numa região desfavorável, que é ruim de cicatrizar e que dói muito. Então, não tem nada a ver com câncer, não vira câncer. O que é o câncer? Então vamos lá. Câncer é uma doença que a gente chama de maligna. O que isso quer dizer? Que é uma doença que, além de ela crescer progressivamente, ela começa a invadir outros tecidos e também pode mandar pedacinhos para outros locais. O câncer que vai confundir com fissura anal vai ser o câncer de ânus. Então vamos imaginar aqui a região do ânus. Como que se manifesta um câncer de ânus? Ele pode se manifestar com uma feridinha. Então vai ser muito semelhante a uma fissura. Então a pessoa tem normalmente um nódulozinho, uma área um pouquinho elevada e que aos pouquinhos ela pode se tornar ferida, ela pode machucar. Por que o câncer se torna ferido? Por que o câncer tem uma ulceração? Porque o câncer ele tende a crescer mais rápido do que o suprimento de sangue. Se a gente olhar um câncer bem de pertinho, a gente vai ver que são diversas células do corpo que começaram a proliferar muito. Então foi virando um amontoado de células aqui. Para qualquer célula do nosso corpo sobreviver, ela precisa de duas coisas, oxigênio e nutriente. Isso ela vai adquirir de alguma forma, normalmente pelo fluxo sanguíneo. Então, para toda célula sobreviver, ela tem que ter vasinhos de sangue levando sangue para ela. Só que o câncer, ele tem um mecanismo que chama neoangiogênese, que é formação de novos vasos de sangue. Só que, às vezes, esse processo de formação de vasos não é suficiente para suprir todas as células. Então, começa a formar vasinhos de sangue aqui, normalmente são vasinhos doentes e que muitas vezes não conseguem suprir tudo, todo o câncer. Aí essa região de cima aqui, as células começam a morrer. E se a célula morre, o que vai acontecer? Vai virar uma ferida. Só que uma ferida que não tem fluxo de sangue, ela também não cicatriza. E é por isso que câncer muitas vezes vai ter áreas ulceradas e que não cicatrizam. Então, quando a gente vê um câncer de ânus, a gente muitas vezes vai ver isso aqui, ó, formação de um nódulo com uma área ulcerada, uma área aberta ali, ó. E é uma feridinha que não cicatriza. Vocês notaram a semelhança? Um é uma fissura, que é um machucado, que já feriu muitas vezes, não tem fluxo de sangue adequado e não cicatriza, benigno. E o outro é um câncer, uma ferida
que não cicatriza, que pode causar dor, que fica ali o tempo todo, maligna. Então, só baseado nos sintomas não dá para a gente diferenciar. Mas não quer dizer que a fissura vire câncer, são coisas diferentes. Então, nós estamos falando de câncer de ânus. Agora, existe o câncer de intestino também. Câncer de intestino, lá no reto, ele pode se manifestar exatamente assim, células proliferando, só que em vez de ser no ânus, vai ser lá dentro. E aí, tem aqui um machucado. O que pode acontecer quando tem um machucado? Pode ter sangramento. Então, sangramento é um dos sintomas de câncer, mas também é um sintoma de fissura anal. Por quê? Fissura também é um machucado no ânus. Então, corte pode vir a sangrar. Então, a gente está lidando com coisas diferentes. Uma não está relacionada à outra, fissura e câncer são coisas diferentes, mas podem ter sintomas em comum e isso pode gerar muita confusão. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de ânus? Na verdade, qualquer pessoa pode ter. Normalmente vai se manifestar numa idade um pouco mais avançada, mas tem um fator de risco muito importante, que é a presença do vírus do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Então, quem tem relação pelo ânus, especialmente quem tem múltiplos parceiros, tem um risco maior de contrair o HPV e existem subtipos do HPV. O HPV, HPV, que é o vírus do papiloma humano, tem mais de 120 subtipos. Então, são muitos. A vacina protege contra alguns. Então, quem tomou a vacina pode contrair outros. Só que a vacina reduz o risco de contração do vírus, reduz o risco de voltar depois de tratado e reduz o risco de câncer, tanto de colo de útero como o câncer de ânus. Porque o HPV é fator de risco para esses dois cânceres, tanto de colo de útero como câncer de ânus. Então, a vacinação, o ideal era que fosse para todo mundo. Hoje em dia, ela é disponibilizada pelo SUS para algumas populações, mas o ideal era que todo mundo tomasse. E, de preferência, atualmente, a nonavalente, que é contra 9 subtipos. Também tem a quadrivalente, que é contra 4 subtipos. Mas, como eu falei, ela vai reduzir o risco de infecção e também de risco de câncer. Então, o que você tem que levar para casa? Fissura e câncer são coisas diferentes. Fato de ter dor crônica, dor intensa, que não melhora, não quer dizer que seja maligno, mas as duas coisas podem se confundir. Então, somente pelos sintomas não dá para saber o que é o problema. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, se inscreva no canal e agora nós temos então a opção Seja Membro. Então, já clica aqui, seja um membro do canal, ajude o canal a crescer e também participe das nossas lives, podendo mandar suas perguntas. Um grande abraço e até a próxima.